quando a gente vem para um casamento na igreja, fala assim, na igreja já existem as regras da igreja, é super tranquilo. Não. É o contrário. Acho que aqui na igreja muda bastante coisa. É bem diferente do ar livre. A gente lembra quando a primeira vez que eu fiz, a gente ficava um pouco incerto, eu não estava com a Mônica, eu ficava um pouco incerto com relação aos ritos da igreja. Sempre muito sério, né? Muito, às vezes até rigoroso, a gente tem que estar muito atento. Tem que seguir todos os ritos tradicionais. Tem todos os protocolos e os rituais da igreja. E o interessante da igreja, que a gente tem que respeitar muito, é a questão do padre. Sim. Porque existem alguns rituais da igreja que não pode fotografar, que na hora da homilia, justamente da homilia. Não pode fotografar, não pode fazer barulho. Por quê? Porque é justamente a hora que o padre ele vai ter uma conversa mais séria com os noivos, né? Então ele é para não tirar a atenção. Os noivos prestem atenção no que ele Exatamente. E muitas vezes os fotógrafos não respeitam isso. Não. Foi o meu caso a primeira vez. Sempre tem a primeira vez, né, Marco? Eu não sabia, assim, eu imaginava que, por exemplo, certas coisas não poderia utilizar flash, mas vai muito de padre também. Cada padre tem os seus gostos específicos, mas dessa vez eu não consegui falar com o padre porque eu tinha uma equipe reduzida, era só eu e mais uma pessoa. Então, na hora da homilia, começou a falar que a homilia é bonita, eu já taquei um flash, ele só abriu o olho assim, olhou pra mim, eu acho que eu entendi. Então, a primeira vez... O interessante que a gente pode colocar, quando nós falamos lá no cafezal da questão da cerimônia ao ar livre. Quando a gente pensa em cerimônia ao ar livre, a gente pensa numa cerimônia mais tranquila, e nem sempre é. Igual nós conversamos aquele dia. Ela exige regras. Exige uma organização muito mais competente. Sim. Assim, ao ar livre, né? No ar livre. Aí, quando a gente vem para um casamento na igreja, fala assim, na igreja já existem as regras da igreja, é super tranquilo. Não. É o contrário. Por quê? Porque quando nós estamos... É muito fácil de entender. A igreja é a casa de todos nós, certo? Então a igreja é o nosso lar também. Porém, existe um administrador, que é o padre. É como se fosse uma empresa. Existem regras, e essas regras a gente tem que cumprir. E por que a gente tem que cumprir essas regras? Eles são muito importantes. Por exemplo, a homilia. Ninguém consegue entender, mas por que na homilia tem que ficar quietinho, prestando atenção? Gente, é a hora que é a conversa do padre com os noivos. É justamente a hora que ele vai passar a mensagem mais importante da igreja para os noivos. Então, é a hora que nós temos que recuar, respeitar e ficar quieto. E ninguém entende essa parte. Sim. Eu tenho muito problema no escritório, quando eu vou montar o roteiro, que os noivos querem colocar o game over na sola do sapato. Ah, sim, quando tem a... Então, assim, eu já tive casamento aqui, que o noivo colocou o game over. Aí fala assim, nossa, mas é meu casamento, o game over, é muito legal. Sim, só que o porquê que teve que proibir o game over? A hora que todo mundo vai perceber o game over na sola do sapato do noivo, é a hora que eles vão ajoelhar no altar. É a hora que tem que ter mais silêncio. E é o momento deles mais aqui. Sério, exatamente. Deles ali. E o que automático vai acontecer na hora que todo mundo A lê? igreja inteira vai dar risada. Pode sorrir, pode dar risada. Não, todo mundo vai dar risada. Não tem jeito. Na hora que vê o game over, acabou. Então, todo mundo vai dar risada. Aí é a hora que o padre fica bravo. Sim. Por quê? Porque ele quebrou um ritual da igreja, que é um momento importante. É a bênção dos noivos, então não Com tem razão, né? Eu entendo muito assim que formatura e casamento. Formatura, a missa é o agradecimento e a bênção
do curso, né, de estar conquistando o seu diploma. A colação de grau é uma solenidade, tem que ser séria. O baile pode tudo. É festa. O casamento é a mesma coisa. Aqui, dentro da igreja, ou no ar livre, porque aí vem aquele negócio, mas então eu não vou fazer na igreja, vou fazer no ar livre, porque no ar livre pode tudo. Não, gente, não pode tudo. É a bênção de Deus. Independente da religião. É o momento mais sério do casamento. É a cerimônia. Depois, a festa pode tudo. Pode game over, pode plaquinha, pode fazer tudo. Mas aqui não. Sim. E igual você falou, na homilia é um momento específico para isso. E a gente tem que respeitar muito. Alguns padres, eles falam, porque quem chega antes na igreja é a Mônica. Ela é nosso terceiro e quarto fotógrafo, vão estar aqui já. Aí eu sempre que eu chego, eu procuro primeiro quem é assessora da igreja, falo com ela, peço para ela ou ele, né? Peço para me explicar o que pode e o que não pode. E além disso eu peço para conversar com o padre. Eu chego, falo com ele, peço a bênção e pergunto o que eu gosto, o que o senhor prefere que eu não faça. E aí cada padre é de um jeito. Tem padre que realmente não quer que nem ande perto do altar e tem padre que deixa tudo. Então, esse é o momento que ela manda para mim o radinho ou liga no celular e fala, olha, homilia não, ou então às vezes antes da homilia também pode parar. Isso no radinho a gente vai se instruindo. Porque pra gente não passar vergonha para o casal, né? Não é nem tanto pra gente. Imagina, o padre parar o casamento deles, a cerimônia deles para chamar a atenção nossa. Então, isso estragaria completamente. Clima, para o clima, você quebra tudo, quebra todo o ritmo. E nisso nós vamos voltar na questão do roteiro e na questão da importância da comunicação.